Graça e paz, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Você já ouviu dizer alguma vez que uma jumenta falou? Talvez você diga não, animais não podem falar, mas a Bíblia, ela nos conta que uma jumenta falou. E no vídeo de hoje, vamos falar de Balaão, um profeta que ficou cego espiritualmente a ponto de uma jumenta conversar com ele. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Essa história teve início quando os israelitas venceram várias batalhas e acamparam nas campinas de Moabe para além do rio Jordão, perto de Jericó. Balaque, o rei dos Moabitas, já conhecia as histórias do povo de Israel. E quando ele soube que todo aquele povo tinha acampado próximo à sua cidade, os Moabitas tiveram muito medo e pavor do povo de Israel, porque aonde aquele povo chegava, Deus dava vitória. Então, os Moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. O rei Balaque, então, teve uma ideia. Ele resolveu comprar um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Naquela época, existia um homem chamado Balaão, que era um encantador e profeta muito respeitado por todos. Balaque, então, enviou mensageiros para chamar Balaão. E a mensagem de Balaque para Balaão dizia: um povo que saiu do Egito e cobre a face da terra se estabeleceu perto de mim. Vem agora para lançar uma maldição contra ele, pois este povo é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram então para encontrar Balaão e levaram consigo dinheiro e presentes para os encantamentos mágicos. E quando chegaram à casa de Balaão, o comunicaram o que Balaque tinha dito. E disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. Balaão era temente a Deus, mas usava os seus dons espirituais para seus interesses próprios. E os líderes moabitas ficaram com ele. Aqui já vemos um grande erro de Balaão, pois ele, sendo um profeta, ele já tinha que ter dito um não na mesma hora que a proposta lhe foi feita. Tem pessoas que sabem que não devem fazer tal coisa e ainda querem orar a Deus. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, sinto muito em te dizer que você está perdendo seu tempo, pois se você sabe que determinada coisa está errada, você ainda vai orar a Deus? Deus, Ele não vai abrir mão da sua palavra para satisfazer os nossos caprichos. O erro de Balaão foi dar ouvidos ao inimigo, e ele então decide consultar a Deus. E Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, o rei de Moabe, enviou-me esta mensagem dizendo: vem agora lançar uma maldição contra o povo de Israel. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, pois você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Então os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou a sua proposta. Mas Balaque, ele viu que Balaão ficou pensativo em aceitar a sua proposta ou não,
pois ele foi consultar a Deus sobre o assunto. Balaque, então, decide aumentar a proposta. Ele envia outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. E ao chegarem na casa de Balaão, lhe disseram: assim diz Balaque, o rei dos Moabitas, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo de Israel. Dessa vez, aparentemente, Balaão estava firme na fé, pois ele respondeu aos conselheiros de Balaque, dizendo: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Balaão agora respondeu à altura, mas na hora de tirar o 10, Balaão, ao invés de mandar todos embora, ele manda todos os homens ficarem em sua casa por aquela noite. Ele alegou que ele iria novamente consultar a Deus para saber o que mais o Senhor tinha para lhe dizer. A Bíblia diz que aquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Notem que dessa vez algo mudou, e Deus permitiu que Balaão fosse com aqueles homens. Deus não queria que Balaão fosse, mas Deus, ele sabia que o coração de Balaão desejava amaldiçoar o povo de Israel para ficar com os benefícios oferecidos pelo rei Balaque. E esse é um grande perigo que o cristão corre, pois Deus está falando que não, e a pessoa está insistindo com Deus. E assim como Balaão, essa pessoa corre o risco de ficar cega espiritualmente. No dia seguinte, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ela saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão, então, bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então, o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas com muro, dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, e não havia espaço para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se então a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, vou te fazer uma pergunta. Se você chegar em casa e o seu gato ou o seu cachorro falar com você, qual seria a sua reação? Olha agora que coisa sobrenatural que aconteceu. O Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? E Balaão respondeu à jumenta: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho
me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, a esta altura eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão então disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque, e quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? E Balaão respondeu: aqui estou. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas por 3 vezes, em vez de maldição, Balaão teve de proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. Na primeira profecia, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Na segunda profecia, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo-lhes a vitória sobre os moabitas. E na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. Ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Na quarta profecia, ele profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas e os edomitas. Essa profecia, ela se cumpriu em Davi e também apontava para as conquistas ainda maiores do Messias, do qual o reinado de Davi apenas prefigurava. Depois, Balaão também, ele profetizou a queda de outras nações. E como Balaão não podia amaldiçoar os israelitas, mas queria a recompensa das riquezas, Balaão então deu um sugestivo conselho a Balaque, que ele infiltrasse no meio do povo de Deus a idolatria e a prostituição, pois assim ele não precisaria lutar contra o povo, porque Deus se viraria contra eles. Então Balaque enviou Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, juntamente com outras belas mulheres, para corromper o povo de Deus, que acabaram se desviando do caminho do Senhor, se prostituindo moral e espiritualmente com as moabitas. O nome Balaão é citado 27 vezes na Bíblia, e infelizmente ele ficou conhecido como um exemplo de um falso profeta que procura fazer o povo de Deus tropeçar. É assim que ele aparece no Novo Testamento. O livro de Judas nos adverte contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano do prêmio de Balaão. O apóstolo Pedro fala sobre o perigo de seguir o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. E no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus repreendeu a igreja em Pérgamo por tolerar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos banquetes da idolatria e se entregassem à imoralidade. Com base nesses textos, também é possível perceber com muita clareza qual foi o erro de Balaão. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou as suas costas para Deus. Recusou-se a ouvir a sua palavra e arquitetou um plano para destruir o seu povo escolhido. Balaão fez tudo isso por se apegar às coisas deste mundo maligno, amando o prêmio da injustiça. Deste modo, ele se tornou um tipo de todo aquele que age como falso profeta,
pervertendo o Evangelho e se levantando contra a Igreja de Cristo. Infelizmente, Balaão é conhecido até os dias de hoje pelo episódio em que sua própria jumenta o advertiu do que pelo tropeço que lançou diante do povo de Deus. Tropeço este que ainda provoca muitas mortes físicas e espirituais em nosso meio. Se você fizer uma procura na Bíblia, observe que você só vai encontrar advertências sobre o personagem de Balaão. E por fim, Balaão foi morto a fio de espada pelos israelitas. Todos nós deveríamos ter esse desejo no coração de ser como a jumenta de Balaão, que teve os olhos e a boca abertas por Deus, para que possamos enxergar Jesus, falar de Jesus e podermos assim ter nossas vidas poupadas e reservadas para uma eternidade, desfrutando da companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.